Boa tarde, então, vamos continuar, né? A gente estava falando na última aula como determinar o regime inicial de cumprimento de pena, não foi isso? Que a gente viu do critério objetivo e do critério subjetivo, né? No critério objetivo, a gente tem o parágrafo 2º, lá do 33 do Código Penal, não é isso? Que traz para a gente, deixa eu abrir aqui o Código Penal. Professor, No 33, parágrafo 2º, que fala na linha A, o condenado a pena superior vai cumprir no fechado, né? Maior que 4 até 8 no semiaberto e menor que 4, igual ou menor que 4 no aberto, e a gente conjuga esses requisitos objetivos com os subjetivos, né? Segundo o parágrafo 3º do 33, que a determinação do regime inicial deve observar os critérios lá do 59 caput do Código Penal, que trata das circunstâncias judiciais, né? Beleza. Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, né, privativa de liberdade, é óbvio que a gente ainda fala dela, existem algumas súmulas que a gente deve observar. A primeira delas é a súmula 269 do STJ, tá? O que diz a súmula 269? É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Perfeito. Isso aqui, na verdade, acaba sendo uma situação de política criminal, tá? Vamos analisar a súmula, né? O teor dela. Olha só, a gente, quando viu o regime inicial, fato é que, e aí eu expliquei, que quando a gente está na linha B e na linha C do parágrafo 2º do 33, ele fala, o condenado não reincidente, pena maior que 4 até 8. Aí na linha C, regime semiaberto. A linha C, pena igual ou inferior a 4, né, para esse condenado não reincidente, regime aberto. Então, o que leva a entender? O que dá para entender? Que quem for reincidente vai começar a cumprir pena no regime fechado, né? Quem for reincidente. Isso, professor, mesmo que o cara pegue 3 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, né? Em tese, seria o aberto, mas como ele é reincidente, não cabe na linha C, porque só cabe na linha C do aberto o condenado não reincidente. Então, o reincidente, obrigatoriamente, vai começar lá no fechado. Perfeito? Aí a súmula vem e diz o seguinte, olha, vamos relativizar para o reincidente, que deveria começar a cumprir a pena no regime aberto, a gente vai relativizar. Vai botar esse cara para começar no regime semiaberto. Eu costumo chamar essa súmula
da velha súmula não é 8 nem 80, né? Quem regra, quem tem uma condenação igual ou inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, ele vai começar no aberto. Em compensação, se ele for reincidente, ele vai começar no fechado. Aí a súmula vem e diz, olha, se por acaso tua pena é igual ou menor, e tu não és reincidente, e tu possui as circunstâncias judiciais favoráveis, mesmo sendo reincidente, que seria no fechado, a gente vai dar uma aliviada. Tu vai poder começar no regime semiaberto. Tá? É o que diz a súmula. Perfeito? Tranquilo? A famosa súmula não é 8 nem 80. Fica no meio termo, no semiaberto. Conseguiram, gente, entender a situação? Vamos lá. Pena até 4 anos, circunstâncias judiciais favoráveis, em regra... Mas a súmula está no contrário da linha C. Perfeito. Está relativizando. Ela está conjugando a linha A com a linha C e dando uma relativizada. Porque dentro de uma regra geral, reincidente vai começar onde a cumprir pena? Fechado. No fechado. E quem tem a pena até 4 anos ou menor e tem as circunstâncias judiciais favoráveis? A linha C. Seria no aberto. Só que esse cara não vai poder começar no aberto porque ele é reincidente. Então ele teria que começar no fechado. Mas aí a súmula vem e relativiza, não, meu patrão? Tem problema. Mesmo tu sendo reincidente, que deveria começar no fechado, a gente vai aliviar a tua onda. Desde que tua pena seja até 4 anos e tuas circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Então, um cara que pegou 2 anos de reclusão e é reincidente, qual vai ser o regime inicial de cumprimento de pena dele? Para quem é reincidente, falou em reincidente, gente, pensem logo. O regime é... Então, 2 anos de reclusão para quem é reincidente. Qual é o regime inicial? Fechado. Mas aí a súmula vem e dá uma quebrada nisso. Não, peraí, olha, se por acaso tua pena é até 4 anos e tu tem as circunstâncias judiciais favoráveis, não precisa tu ir lá para o fechado, não. Tu pode começar aqui no semiaberto. Só isso. Tá bom? Tranquilo? A gente tem uma outra súmula também do STJ, a súmula 440. 440 do STJ. O que é que diz a súmula 440? Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Beleza. O que ele está dizendo aí para a gente? A gente vai ver mais à frente, na dosimetria da pena, ela tem 3 fases. Tá? A dosimetria da pena. A primeira fase, que a gente vai ver a pena base. A segunda, com as circunstâncias atenuantes e agravantes. E a terceira, com as causas de diminuição e de aumento de pena. Tá? Oi, Otávio, pode falar. Só um minutinho. Meu volume aqui está baixo. Diga lá. Não, é que eu chamei o senhor antes, acho que você não ouviu, né? Deve estar baixo. Não, não ouvi, estava baixo. Por favor. O senhor estava falando sobre a circunstância do crime, se elas forem favoráveis. Isso inclui também se o crime foi ou não tão violento, por exemplo. Se a ação dele não foi
Então, agravante durante o crime, então ele pode começar no semiaberto? Isso Não. seria um dos critérios ou não? Não interessa se o crime foi hediondo, se o crime foi grave, que chocou a sociedade. Não interessa para a gente, tá? O que a gente tem que levar em consideração quando da determinação de regime inicial de cumprimento da pena são os requisitos objetivos e subjetivos, é só isso. Pena até 4 anos. Circunstâncias judiciais favoráveis, a regra é que ele vá para o regime aberto. Só que o cara que é reincidente, ele vai ter que começar no fechado. E aí o que acontece? A súmula vem e relativiza isso, traz uma exceção. Diz, olha, em que pese seja uma reincidência que deveria começar no fechado, tá? Nós não vamos te colocar no fechado. Nós vamos te colocar no semiaberto. Independentemente da gravidade do delito, certo? Lá na súmula 269, beleza? Ok? E aí a súmula 440, ela diz, ó, fixada a pena base. Então, como eu disse para vocês, são 3 fases para fixar a pena em definitivo do condenado. Ah, condena o Marco porque ele praticou a conduta do artigo 213 do Código Penal, 157 do Código Penal, estupro, roubo, furto, seja lá o que for. Tranquilo. Aí, na hora que eu vou começar a fazer a dosimetria, eu vou começar, bem, passo agora a fazer a dosimetria da pena. Primeira fase, pena base. Vamos para o roubo. O roubo é de 4 a 10 anos, a pena. E aí, quando eu vou ver a pena base de Marvel, a pena base fica no mínimo legal, que é de 4 anos. Como varia de 4 a 10, essa pena base eu fixo no mínimo legal. Né? Fui lá ver direitinho e acabou que ficou no mínimo legal. E aí, com essa pena base fixada no mínimo legal, o que eu vou fazer? 4 anos, circunstâncias judiciais favoráveis. Qual é o regime inicial de cumprimento da pena? Para quem não é reincidente? Aberto. Até 4 anos, circunstâncias judiciais favoráveis. Aberto, beleza. Só que eu não vou botar Marvel no regime aberto, não. Rapaz, pelo amor de Deus, o crime que ele cometeu foi o roubo, cara. Na frente de uma escola. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo que esse cara fez. Isso é grave demais. Tamanha 1h da tarde, na porta de uma escola de ensino fundamental, e Marvel está assaltando os outros, rapaz. Não, pelo amor de Deus, isso é um crime muito grave. Não vou botar ele no aberto, não. Eu vou colocar ele para começar a cumprir pena, logo no regime fechado, só para arrebentar com ele. Não pode. Está bem aqui, ó. A súmula diz isso. A partir do momento que eu fixei a pena base no mínimo legal, eu não posso colocar esse condenado num regime mais gravoso só porque eu estou levando em consideração a gravidade do delito que ele cometeu. Não, não vou fazer isso. Não pode. Tá? A súmula proíbe. Um outro exemplo para ficar mais fácil para entender. Estupro, 6 a 10 anos. Marvel cometeu estupro. Regime inicial de pena, como é que a gente vai fazer? Vamos lá ver a pena base. Qual foi a pena base dele? Foi no mínimo legal, 6 anos. Mas, cara, estupro, isso é um absurdo. O crime é muito grave, o crime de estupro. Então, eu vou botar, em vez dele no semiaberto, que seria 6 anos com as circunstâncias judiciais favoráveis, eu vou botar ele para começar num regime mais gravoso. Vou botar ele no fechado. Não posso fazer isso levando em consideração só a gravidade em abstrato do delito. Quando eu fixo a pena base
no mínimo legal, 6 a 10 anos, 6. Tá? Não tem como a gente botar no regime mais gravoso. Ah, porque foi estupro é grave. Não. Interessa. Tá? Não é permitido, é proibido, tá? Súmula 440. Aí a gente tem também mais 2 súmulas, só que dessa vez do STF. A primeira delas é a súmula 718 do STF. O que diz? A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido, segundo a pena aplicada. Pronto. Aqui ele dá uma guaribada. O STF praticamente repete a súmula 440 do STJ. Só que ele vai além, ele diz, olha, o STJ diz, se a pena base for no mínimo legal, tá? Não tem como eu botar um regime mais gravoso, levando em consideração a gravidade em abstrato do delito. Não posso. O STF vai além. Mesma coisa, eu não vou poder colocar um regime mais gravoso do que a gente faz a contagem, lá do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do 33, né, dos requisitos objetivos e subjetivos, eu não vou poder colocar num regime mais gravoso, levando em consideração também a gravidade abstrata do delito, além do que a pena que foi aplicada. O STJ fala da pena base no mínimo legal, e aqui ele fala da pena como um todo aplicada, a pena definitiva. Exemplo, lá no STJ, quando eu falei do estupro, né? O estupro é de 6 a 10 anos. Minha pena base foi 6 anos. Certo? E seria semiaberto. Mas não, eu vou colocar a Marvel no fechado para começar a cumprir a pena, porque estupro é um delito muito grave. Não pode, né, levar em consideração a gravidade, abstrato. Aí o STF vem e diz, olha, é o seguinte, foi estupro que Marvel cometeu, a pena definitiva dele foi de 8 anos. Diz, professor, 8 anos, circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial é o... semiaberto. Até 8 anos é semiaberto. Acima de 8 anos é que é fechado. Então, beleza, semiaberto. Mas eu não vou deixar a Marvel começar no semiaberto, não. Vou botar o fechado para ele. Cara, ele cometeu estupro. Estupro é um crime muito grave. Então, 8 anos de reclusão para Marvel, iniciando o cumprimento da pena no regime fechado, porque é um crime muito grave o estupro. É o que o STF diz. Independentemente da pena que deveria ter o meu regime inicial de cumprimento da pena, colocar no regime mais gravoso, tá? Simplesmente levando em consideração a gravidade em abstrato do delito que foi cometido, não pode, tá? E aí vem a súmula seguinte, 718, a gente viu, 719 do STF. O que diz a súmula 719? A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Beleza, o que ele está dizendo agora, fechando tudo isso? Olha, tu queres colocar o cara num regime mais gravoso do que a própria pena permite, tudo bem, não tem problema. Mas só que tu precisas fundamentar, né, dizer de forma idônea por que tu estás colocando ele num regime mais severo do que ele deveria estar. Tá? Precisa fundamentar de forma idônea. Fundamentar, se não for de forma idônea, não serve. Até chove numa olhada aqui a súmula do STF. Entenderam? Professor, mas é porque ele tem
Ele foi condenado a 6 anos. Ele tem as circunstâncias judiciais, a maioria favoráveis, né? Tem umas 3 ali que não são favoráveis. Então, em tese, seria para ele 6 anos, maioria favorável, seria o semiaberto. Mas, por isso, eu estou determinando o regime inicial de cumprimento fechado. Posso, súmula 719 permite, desde que eu fundamente, né, esse regime mais gravoso. Tá bom, gente? Eu falei a respeito da omissão do regime inicial na condenação, quando ele é omisso, como é que a gente falei, né? Se por acaso o magistrado esquecer de determinar na decisão condenatória qual é o regime inicial, na hora do cumprimento da sentença, na hora do cumprimento da pena, o juiz da execução penal vai dizer: ih, rapaz, o juiz esqueceu de botar o regime inicial. E agora, qual vai ser? A gente vai levar em consideração apenas o requisito objetivo, tá? Não leva mais em consideração o requisito subjetivo. Beleza? E aí, nas condenações, né, por mais de um crime, em ações penais diferentes, o que é que a gente vai fazer? O novo regime de cumprimento de pena vai decorrer da unificação, né, da soma dessas novas penas. Então, por exemplo, tá? Eu respondi uma ação penal 1 e peguei uma pena de 7 anos de reclusão. 7 anos, circunstâncias judiciais favoráveis, meu regime inicial para 7 anos, semiaberto, beleza. Comecei a cumprir minha pena. O detalhe é que eu tinha também uma outra ação penal, a ação penal 2, que eu também estava respondendo. E eu já cumpri 1 ano, 2 anos dessa primeira pena, ó. Só me faltam 5 agora para terminar de cumprir. O negócio é que veio uma outra condenação. E nessa outra condenação, eu peguei 5 anos. 5 anos, circunstâncias judiciais favoráveis, regime semiaberto. Então, eu no primeiro foi semiaberto, da ação penal 1, da ação penal 2, regime também semiaberto. O detalhe é que quando unificam-se as duas penas, o que acontece? A gente vai ter que determinar um novo regime inicial de cumprimento da pena. Na verdade, não mais inicial, né? O novo regime de cumprimento da pena. Aí vai a gosto do freguês para fazer esse cálculo. A matemática de quem gosta do seu jeito. Eu prefiro somar a pena 1 com a pena 2, 7 mais 5, 12. 12 menos 2 que já foram cumpridos, me restam ainda 10 anos de pena para cumprir. 10 anos com circunstâncias judiciais favoráveis. Qual é o regime inicial agora? Fechado, acabou. Inclusive, se for detenção. 7 anos de detenção com 5 anos de detenção. Semiaberto, beleza. Unificou. Vou começar agora em qual? No fechado. Não, professor, mas a detenção não é só no semiaberto ou no aberto? Salva a possibilidade de começar lá no fechado, né? Quando tiver regressão, diz lá o caput do 33. Pronto, é essa a situação. Faltam 10 anos é fechado, mesmo que seja detenção. Tá bom? Maravilha. A gente começa a falar agora de 2 institutos, tá?
progressão e regressão, tá? Do regime de cumprimento de pena. Progressão e regressão. A gente começa falando da progressão do regime de cumprimento de pena privativa de liberdade. Tudo ainda é pena privativa de liberdade. Maravilha. Lá no parágrafo 2º do 33, a gente viu, né, que ele fala assim, ó, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, tá? Segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, que é a regressão. A regra é progredir, mas pode acontecer de regredir. Então, aqui no parágrafo 2º, a gente tem exatamente os institutos da progressão e da regressão. Beleza. Marvio, onde é que está falando da progressão? Como é que faz para progredir de regime, por exemplo, de eu sair do regime fechado para o semiaberto, para o aberto, ou então de eu regredir do aberto para o semiaberto, para o fechado? Como é que acontece isso? Maravilha. Aí nós vamos precisar ir lá para a LEP, para a Lei de Execução Penal. Lei 7.210, / 84. Vamos lá para o artigo 112 da LEP. Inclusive, sofreu alteração por conta da Lei 13.964 de 2019, né? Famosa lei do pacote anticrime de Sérgio Moro. Beleza. O 112, né, traz para a gente as situações de progressão, né, de pena privativa de liberdade, no 112. Diz lá o 112 da LEP. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí tem os incisos. Aí ele diz, inciso 1º. Então, na verdade, ele sai do regime que ele está para um menos rigoroso, se ele tiver cumprido ao menos, inciso 1º, 16% da pena. Se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Gente, muito simples. Do mesmo jeito que para determinar o regime de cumprimento de pena, né, o regime inicial, a gente vai usar aquela tabelinha que o código traz para a gente. 4 anos. 4 anos está aqui no aberto. 9 anos. E 9 anos é maior que 8, vem para cá. Como é que estão as circunstâncias judiciais? São favoráveis? São, mas independente disso, mais de 8 anos é fechado. Usar dentro daqueles parâmetros, daquela tabelinha. Para a progressão, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar o caso do cidadão, do condenado, no cumprimento da pena dele, e vai jogar aqui numa dessas hipóteses. A primeira delas tem que cumprir pelo menos 16% da pena, mas 16% da pena se esse apenado for primário e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Ótimo. E se segundo, 20% da pena no mínimo. E esse apenado, se ele for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, o cara que comete, que foi condenado, está cumprindo pena por um crime, tá, cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça, ixi, ele tem duas hipóteses de tempo para poder progredir. Se ele for reincidente ou se ele é primário. Se ele for reincidente, ele precisa cumprir no mínimo, inciso segundo, 20% da pena. Mas se ele for primário, ele só precisa cumprir 16%. Estão entendendo como é que funciona? A gente precisa pegar o caso concreto e jogar numa dessas hipóteses que vai encaixar. Inciso terceiro, tem que cumprir no mínimo 25% da pena. Para cumprir no mínimo 25%, esse cara, ele é primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Aqui ele já cometeu o crime com violência ou grave ameaça. Então, se por acaso esse cara, ele é primário e cometeu o crime de furto, e ele começou a cumprir a pena no regime semiaberto, por exemplo, professor, então ele vai progredir para o menos gravoso. Qual é o menos gravoso do que o semiaberto? O aberto. Então ele vai sair do semiaberto para o aberto. Professor, quando é que ele vai poder sair do semiaberto para o aberto? Beleza, vamos lá ver a situação dele. Ele foi condenado pelo crime de furto e ele é primário, não é isso? Então, maravilha. Furto, obviamente vocês ainda não viram, furto é um crime que é cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Certo? Então, beleza. Onde é que está aqui nessas três hipóteses que a gente viu, primário e sem violência ou grave ameaça? Primeiro, exatamente. Então, ele vai ter que cumprir 16% da pena dele para poder sair do semiaberto para o aberto. O professor, ele pegou 6 anos. E agora, papai, é só matemática. Quem achou que no direito ia ser livrado da matemática, não deu. 6 anos vezes 16%. É isso, doido. Em meses, 16 vezes 12 é o que eu estou fazendo. Vezes 16%. Dá 11 meses e meio, mais ou menos. 11 meses e meio, ou seja, ele vai ficar quase um ano dos 6, que ele, foi 6 que eu falei, não foi? É isso mesmo? Dos 6 que ele foi condenado, em tese ele vai ficar um ano no semiaberto. Depois desse um ano no semiaberto, que dá os 16%, é que ele vai pedir para progredir para o aberto. Porque ele é primário, crime sem violência ou grave ameaça, e já cumpriu, no mínimo, 16%. Tá? Então, a gente vem em todas essas hipóteses. Inciso 4º. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. 50% da pena se o apenado for condenado à prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Também 50% para o condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. 50% no mínimo também se esse apenado for condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Tá? Inciso 7º. 60% no mínimo da pena que ele vai ter que cumprir. Ó. Aí imaginou, o cara foi condenado a 10 anos. Ele vai ter que cumprir no mínimo 6 anos se o crime que ele cometeu, né, se ele foi condenado pela prática de crime hediondo equiparado, quando ele for reincidente. Então, olha lá, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 7º,
70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte, vedado livramento condicional. Ou seja, se o cara cometeu hediondo equiparado, mas é primário, né? Ele precisa cumprir 40%, está lá no inciso 5º. 40% condenado pela prática de crime hediondo equiparado se for primário. Em compensação, se ele for reincidente, né? Em crime hediondo equiparado com resultado, cadê? Fala com resultado morte. A gente viu agora. Ah, tá, não, é 50%. É isso? É, tá bem aqui, ó. A linha A do inciso 6º. 50% para quem é primário de crime hediondo com resultado morte. Para quem é, aí 50%. Para quem é reincidente em crime hediondo com resultado morte, tem que cumprir 70%. No mínimo da pena. Conseguiram visualizar como é que vai fazer para poder progredir? E aí vai depender. Professor, o meu cliente, ele pegou 10 anos por o crime de estupro. Foi, meu patrão? Foi. E ele é reincidente, inclusive. Pegou 10 anos. Professor, daqui a quanto tempo, e ele está no regime fechado, daqui a quanto tempo ele vai poder sair do fechado para o semiaberto? 10 anos, reincidente, estupro. Coloquem aí na tabelinha. 10 anos, reincidente, estupro. Lembrando que estupro é crime hediondo. 60 ou 70? 60. 70% se tivesse tido o resultado morte no estupro. Né? Fosse estupro seguido de morte. Como não teve o resultado morte, a gente precisa ver crime hediondo, reincidente. Vamos lá. Onde é que está crime hediondo? Inciso 7º. 60% no mínimo da pena, se o apenado for reincidente, na prática de crime hediondo equiparado. Então, dos 10 anos que ele pegou, ele vai ter que ficar no mínimo 6 anos no fechado para poder progredir para o semiaberto. Conseguiram visualizar agora como é que funciona? Parágrafo 1º. Aí a gente acabou de ver os requisitos objetivos para a progressão de regime. No parágrafo 1º, a gente tem requisito subjetivo. O que que diz? Em todos os casos que a gente acabou de ver, dos incisos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Pronto. Tem mais um requisito, além daquele requisito objetivo, que é o requisito. Voltando para o que eu estava falando antes de cair. Né? O que acontece? Além dos requisitos objetivos, que a gente acabou de ver, né? Uma quantidade, um lapso temporal mínimo de cumprimento da pena, ser reincidente ou não, crime hediondo ou não, violência ou grave ameaça ou não, tá? A gente precisa conjugar esses requisitos objetivos também com o requisito objetivo da boa conduta carcerária atestada pelo diretor do sistema prisional. Então, professor, eu já cumpri do caso que eu dei, de 60% de crime hediondo, já cumpri 70%. Já tem direito de sair do fechado por semiaberto. Tem, beleza. Só que está faltando o teu requisito subjetivo. O atestado de boa conduta carcerária. Tens? E, professor, tem não, porque
esses anos tudinho aí, eu não fui um cara muito legalzão aqui dentro do presídio. Quer dizer que não tiveste um atestado de boa conduta carcerária? Não, não tive. Então, tu não vais progredir do fechado para o semiaberto. Uma métrica assim, desse comportamento de boa conduta, tem um tempo de quando ele... O tempo do cumprimento até vinha a transferência para o menos gravoso. Se no exemplo que a gente falou, né, de estupro reincidente, né, de onda reincidente, 60%, né, sem morte, 60%, nesses 6 anos da minha condenação de 10, eu tenho que ostentar boa conduta carcerária, né, cumprir todas as regras, não criei problema. Ah, professor, mas ele sofreu um PAD dentro lá para apurar a prática de uma falta que ele cometeu lá dentro, uma falta grave. Ah, mas foi absolvido dessa falta grave no processo administrativo. Beleza, continua com boa conduta carcerária. Tá? É a vida do cara durante esse tempo até vir a progressão dele. No parágrafo 2º, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Eu não sei porque que botaram esse parágrafo 2º. Isso aqui é óbvio, né? Decorre até da própria Constituição Federal. Artigo 93, vocês já devem ter estudado, inciso 9º. Toda decisão judicial, ela é fundamentada sob pena de nulidade. Então, dizer que a progressão de regime tem que ser motivada, precedida de manifestação do Ministério Público, provavelmente o Ministério Público vai oficiar sempre aqui, né? Porque o Ministério Público, além da função de parte na ação penal, no processo penal, ele é, antes de tudo, independentemente de ser na esfera civil ou penal, ele é fiscal da lei, né? Ele é custos legis. Então, ele precisa se manifestar para dizer, olha, está tudo certinho, pode julgar, não tem interesse no feito. Ou então, diz, não, está tudo certinho, inclusive eu vou opinar dizendo que tem que absolver, condenar, conceder a progressão, não conceder, seja lá o que for. Tá bom? Mas tudo bem, fazer o quê, né? Parágrafo 3º. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças, ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente, né? No caso das mulheres, aí grávida, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra o seu filho ou dependente. Não, professor, porque minha cliente, na verdade, ela foi condenada por ter praticado lesão corporal contra o filho, lesão corporal grave. Porra, meu patrão. Tem direito à progressão de regime? Não, não tem, lindo. Olha, inciso 2º do 3º. Tá? Ter cumprido, no mínimo, 1/8 da pena no regime anterior. Para as mulheres, é 1/8 do regime anterior, né? Ah, eu fui condenada a 8 anos. 8 anos, qual é o regime inicial, em tese? Semiaberto, até 8 semiaberto, beleza. Ixi, então, para eu sair do semiaberto para o aberto, eu sendo mulher, grávida ou mãe, qual é o tempo mínimo que eu vou ter que cumprir? 1/8 de 8 anos, 1 ano. Então, eu passo 1 ano no semiaberto, né? E não tendo cometido o crime contra meu filho ou dependente. O crime não foi com violência ou grave ameaça. Eu sou primária e de bom comportamento carcerário e não integro a organização criminosa, eu vou ter direito à progressão do regime. Mesma situaçãozinha para a mulher, aqui no parágrafo 3º, para a gente encaixar em que situação ela se encontra. Tá bom?
Parágrafo 4º. Me lembrei agora dessa situação aí, na casa de um amigo meu, que agora é o boom, é a moda. Não sei se vocês já ouviram falar de um sistemazinho chamado Alexia. Agora é o boom, é o que rola, né? Então, quando a gente chega na casa desse meu amigo, Alexa, samba, para escutar. Alexa, desliga a televisão. Alexa, liga o ar-condicionado. Alexa, diminui a temperatura do ar-condicionado. E eu me lembrei aí da voz aí, que é só Alexia. Me lembrei dessa situação. Cheio de história essa Alexia. Voltando. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo, que é a progressão, né? Vai implicar a revogação. 5º, não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2003. Que situação é essa? Porque o tráfico de entorpecentes, ele é equiparado a crime hediondo. Na Lei dos Crimes Hediondos, a 8.072/90, a gente tem os crimes hediondos e os equiparados, que são tráfico, tortura, meu Deus, tráfico, tortura, tráfico de pessoas também. Tem mais um outro, são, se eu não me engano, 4T, 8.072. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. /90. Aqui. Terrorismo. É o 4T, não é isso que está aí? Terrorismo. E tem o de pessoas também, não está aí no rol, não? É no artigo 2º, né? Os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. 3T, né? São os equiparados a hediondos. Que hediondo está lá no artigo 1º. Lesão corporal dolosa, roubo assim assado, extorsão mediante não sei o quê, estupro de vulnerável, na verdade, estupro também no inciso 5º, estupro de vulnerável e epidemia com resultado morte. Falsificação, corrupção, adulteração, favorecimento de prostituição, furto qualificado, assim assado. Né? Todas essas situações. Então, esse do parágrafo 4º, do 33, diz, lá da lei de entorpecentes, que é equiparada a hediondo, que não vai ser considerado, para efeitos da progressão, como hediondo. Nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1 deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então, quem nessa situação se encontrar, a gente não vai dizer que ele cometeu o crime hediondo, do tráfico ilícito de organização criminosa, para efeito de progressão. Para qualquer outra situação, quem comete esse delito é equiparado a hediondo na boa. Para progressão, a gente não vai enquadrar essa situação do parágrafo 4º como hediondo para aquela tabelinha dos incisos do 112. Tá? Perfeito? Fica fora, não considera como hediondo. Exatamente. Então, se por acaso acontecer do teu cliente, cadê? Parágrafo 4º do 33. Que fala do tráfico e que fala tem matéria-prima, semeia, né, planta essas coisas. Quem está nessa situação e é primário, bons antecedentes e não se dedica à organização criminosa, a gente vai
colocar ele lá como crime comum, como se não fosse hediondo ou equiparado, para efeitos de progressão. Tá bom? Parágrafo 6º. É isso? Parágrafo 6º agora, né? O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. O que ele está dizendo aqui? Se por acaso veio esse apenado, cometeu uma falta grave, ele vai responder por um processo, né, administrativo, direitinho, normal, para saber o que aconteceu. O cometimento dessa falta grave vai interromper o prazo para ele ter direito à progressão de regime. Porra, estava faltando um ano, doido, para eu começar, para eu ter direito à progressão de regime. O problema é que eu cometi essa falta grave. Segura a tua onda, papai. Dançou. Cometimento vai interromper, ó, foi para as cucuia. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ah, tá liberado, beleza. Sem problema algum, vai voltar a tua contagem, já tem direito à progressão, progride. Ixi, deu errado. Ih, meu irmão, teve esse problema, então tu não vai ter direito agora. Vai zerar para contar de novo o teu prazo para tu poder ter direito à progressão do teu regime. A casa caiu, né? Por um lado é bom, né? O cara tem que pensar 5.000 vezes para não fazer besteira. Porque senão não vai ter direito. Tá? Só para terminar aqui rapidinho e eu falar o que tem que falar. 7º. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, lá, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Então, fez a besteira, não teve bom comportamento, foi atestado, tem que esperar 1 ano para vir um novo atestado de bom comportamento. Passado esse 1 ano, tá tudo certo, não teve nada, tá aqui, meu patrão, teu atestado. Porra, ano passado era para eu ter conseguido minha progressão. Não consegui porque eu não tive o atestado de boa conduta carcerária. E como eu tenho que esperar 1 ano, só agora eu fui pedir novamente para o diretor do presídio e ele disse, não, agora realmente esse 1 ano tu te comportaste. Está aqui teu atestado, agora é que eu vou poder progredir. Tá? Perfeito? Tranquilo? Em termos gerais, para a gente entender a situação da progressão. Como eu falei para vocês, vamos bolar aqui um caso concreto. Vamos imaginar que eu tenha sido condenado a uma pena de 10 anos de reclusão. Né? Vixe, mas 10 anos de reclusão foi. E aí, nesses 10 anos de reclusão, eu sou reincidente, mas o crime que eu cometi foi de furto. Né? Crime sem violência, pessoa, grave ameaça. E eu sou reincidente. 10 anos. Eita, peraí, 10 anos. Reincidente sem violência, eu estou no fechado, obviamente. Daqui a quanto tempo eu vou poder ir para o semiaberto? Reincidente sem violência ou grave ameaça. Inciso segundo. Segundo, né? 20%. Se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Beleza? Como é que ele, tipo, 10 anos de não te apega. Pode acontecer. Não, mas pode acontecer porque existe uma coisa chamada causa de aumento de pena. Existe uma coisa chamada agravante. Pode ser que com as agravantes, com a pena base, foi lá no máximo. Ah, pena de 4 a 8, professor. Peguei 10, As agravantes me jogaram para 8 anos. Ou a própria pena base me jogou já em 8 anos. Mas quando vier as causas de aumento de pena,
Minha pena extrapolou os 8 anos e foi parar em 10 anos. Oi? A pena vai aumentar? Não tem nada a ver. Porque esse bom comportamento é durante o cumprimento da pena. A pena já foi estabelecida. Então é onde eu estou chegando para vocês. Eu cometi o crime de furto. Sou reincidente. Peguei uma pena de... Vai já acabar aqui a chamada, eu já volto. Do online. Peguei uma pena de 10 anos. Sou reincidente, mas não é violência nem grave ameaça. Beleza, 10 anos. Ixi, 10 anos, não reincidente. 10 anos, reincidente, sem violência ou grave ameaça, inciso segundo. Eu preciso cumprir 20% no mínimo da minha pena. Cumpri os 2 anos, 20% de 10 dá 2, né? Ficam faltando agora 8 anos. Ixi, então, comecei a cumprir o semiaberto agora, já progredi do fechado para o aberto. Com quanto tempo eu ainda tenho que ficar no semiaberto? E também tenho um atestado de boa conduta carcerária, passei para o semiaberto. Quanto tempo eu vou precisar ficar no semiaberto para chegar agora no aberto? 20% de 8, tá? 20% da pena que falta cumprir. Por quê? Pronto, voltando. Então, vamos lá. 10 anos, fechado, bom comportamento carcerário, reincidente, sem violência ou grave ameaça, 20% esse segundo 112. Maravilha. Então, fiquei 2 anos no fechado, que são os 20%, e progredi para o semiaberto. Professor, agora, daqui a quanto tempo é que ele vai sair do semiaberto para o aberto? Bem, ele vai, agora a gente vai calcular quanto é que falta de pena? 8 anos. Então, a gente precisa calcular 20% de 8 anos, né? Então, seria 8 vezes 12, né? 96 meses. 19 meses, né? 19 meses. 19 menos 2 seria 1 ano e 7 meses. Mas é isso? 1 ano e 7 meses. Então, em regra, ele vai ficar aqui bonitinho, né, com um bom comportamento carcerário dele durante esse 1 ano e 9 meses. Não, 1 ano e 7 meses, desculpa, 1 ano e 7 meses. Ele vai ficar lá no regime semiaberto. Teve um bom comportamento carcerário durante 1 ano e 7 meses, aí ele progride para o aberto. Pronto. Então, olha só. Dos 10 anos de pena dele, ou seja, dos 120 meses de pena dele, vão ficar faltando 6 anos e 5 meses para ele terminar de cumprir a pena dele dos 10 anos. Que, em tese, em regra, ele vai passar exatamente esses 6 anos e 5 meses no regime aberto, porque não tem mais para onde progredir, né? Ele chegou no menos gravoso de todos, que é o aberto, né? 2 anos no fechado, 1 ano e 7 meses no semiaberto, 3 anos e 7 meses. Para 10, faltam 6 anos e 5 meses. Então, esses 6 anos e 5 meses ele vai ficar no aberto, cumprindo a pena dele. Tá? Regra, né? Só que a gente vai ver umas outras situações, né, que antes disso até ele sai do aberto. Tá? Mas conseguiram visualizar a situação, né? Essa é a regra, gente. Essa é a coisa básica para a gente visualizar a progressão. Vou dificultar a situação. Dificultar não, vou fazer um pouquinho diferente. Vamos imaginar o seguinte.
Esse mesmo caso, eu peguei 10 anos de reclusão, reincidente, por crime sem violência ou grave ameaça. Comecei no fechado. 4 anos depois, me aparece um defensor e diz: louco, que diabo que ainda está no regime fechado, rapaz? Meu patrão, se tivesse sido observada a lei direitinho, tu já era para estar no semi, já era para estar até no aberto, louco. 4 anos, porque são 2 do fechado que tu deveria ter ficado, não foi isso que a gente viu? Com mais 1 ano e 7 meses do semiaberto. Dariam 3 anos e 7 meses. E tu já está 4 anos no fechado, maluco. Tu já era para estar no aberto, pequeno. E, rapaz, e agora, como é que faz? Vamos pedir, né, para o juiz da execução penal, é quem trata da execução penal, para ele te dar a progressão para tu sair direto do fechado para o semiaberto. Tá? Vamos embora pedir. Cadê meu pai? Vamos embora pedir. Aí o juiz: meu patrão, eu indefiro o teu pedido. Não, vou fazer diferente. Eu defiro parcialmente o teu pedido de progressão. Tão somente para o regime semiaberto. Não pode ir para o aberto. Mas por que, doutor? 4 anos já no fechado. Se fosse dentro da regra, já era para estar no aberto. Não, mas não pode. Veja o que está escrito no caput do 112. O caput do 112 diz lá, ó: a pena privativa será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso. Significa dizer, inclusive vocês vão ler, vão ver, tanto na doutrina quanto a própria jurisprudência, que é vedada, tá, a progressão por salto, a famosa progressão per saltum, tá? O cara não pode progredir saltando um regime, ele não pode sair, nesse exemplo que eu estou dando, do fechado, pulando o semiaberto e já indo direto para o aberto. Não pode, tá? O ordenamento jurídico veda que ele tem que sair do que ele está para o menos rigoroso. Aí depois do que ele está para o menos rigoroso. Ele não pode pular para o único menos rigoroso. De acordo com a letra da lei, a gente vai ver isso. Ratificar o que a gente vê na doutrina, na jurisprudência, a gente vai já ratificar isso. Tá? Então, não existe a progressão por salto. Eu saí do fechado direto para o aberto. Isso, professor. Então, como é que faz? Ele vai para o semiaberto? Perfeito, o juiz fez certinho. Defiro parcialmente o pedido, tão somente para que ele progrida para o semiaberto. Maravilha. Progride para o semiaberto. Eita, professor, perdeu muito tempo, né? Que besteira. E agora, como é que faz? Calma. Vamos lá. Cheguei no semiaberto. Depois de 4 anos dos 10, né? Então, falta quanto de pena para eu cumprir agora? 6 anos. Como é que vai se fazer o novo cálculo da progressão? 20% de 6, que dá 1 ano, não é isso? 10% de 6. Não, 1 ano, pô. 1 ano, pô. Não é isso? Não, pô. 6 anos. Então, está tirando 36 meses. 6 anos que faltam dos 10. 72. Vezes 20%. 1 ano e 44.
Então, 1,4 vezes. 1,4 vezes. Não, 1,4 vezes. peraí, calma aí que eu te digo já já. É Cara, 1,5, cara, praticamente. cara que for formado em engenharia civil. Usa o quê? Pode ser. Aí é que tá, gente. Como eu falei para vocês. Aí vai da ideia da base de matemática de cada um de vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar os 6 anos, multiplicar por 12, transformar tudo em meses. Vão dar 72 meses. Vezes 20%. Que loucura que eu fiz aqui. Calma aí. 14,4. É, 14. Só que é base 10, é base 12. Para transformar em vezes. Deu 14,4. Aí o que é que tu faz isso aí, ó? É só tu fazer assim, ó. Vamos dizer 14,5. Então, só 14. Então, na verdade, né, eu vou precisar ficar ainda no regime semiaberto 1 ano e 2 meses, né? São 14, 1 ano e 2 meses, perfeito? 1 ano e 2 meses, mais ou menos eu vou ficar, né? Maravilha. Passo 1 ano e 2 meses e aí vou para o aberto com um bom comportamento carcerário. Olha só a diferença que dá. Se a gente tivesse feito dentro de uma normalidade, eu passaria no semiaberto 1 ano e 7 meses. Só que como eu fiquei mais tempo no fechado, me reduziu agora a quantidade de tempo no semiaberto. Eu passei só 1 ano e 2 meses. Claro, né? Se lá eu passei mais tempo no fechado que não deveria, com certeza agora eu vou passar menos tempo no semiaberto. Conseguiram visualizar a situação? Tranquilo? Beleza? Tá? E aí, volta para aquela situação. 4 anos que eu passei, 2 a mais vacilando, né? No fechado. Com mais 1 ano e 2 meses no semiaberto, dá um total de 5 anos e 2 meses. Para 10, me faltam 4 anos e 10 meses que eu vou passar agora no aberto para dar os 10 anos da minha pena. Tá? Só matemática. Qualquer coisa, comum. Todo mundo para o comum. Para aprender matemática, porque não deu para se livrar de matemática no curso de Direito. Tá, gente? Tranquilo? Perfeito? Conseguiram captar a mensagem, né? E aí, a gente tem uma, duas, 3 súmulas falando de progressão. A primeira delas, tá? É a súmula 491 do STJ. Vem só confirmar o que a gente acabou de falar. O que diz a súmula 491? Olha lá. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Ou seja, não existe a progressão por salto de regime prisional. Tá bom? Beleza? Tem que sair do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Súmula 491. Perfeito. Do STJ. 2 agora do STF. A 716 do STF. O que diz a súmula 716 do STF? Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Entenderam tudo, né? Hein? Entenderam tudinho? Entenderam? Não?
admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Diz, professor, como é que é isso? Gente, o que ele está dizendo é o seguinte: qual é a regra para o cumprimento da pena, para a execução da pena? Né? É que haja o trânsito em julgado. Obviamente, eu estou respondendo uma ação penal por roubo e fui condenado, estou recorrendo para o tribunal me condenou e eu estou recorrendo para o STJ ou para o STF ou por dois, seja lá o que for, até que eles decidem, transitem julgada a minha condenação em 10 anos, né, pelo crime de furto, peguei de reclusão, 10 anos de reclusão lá pelo crime de furto. Transitou em julgado. Só me resta agora o quê? Começar a cumprir minha pena, né? Vão executar minha pena. Maravilha, vou me recolher lá no regime fechado, não é isso? Bonitinho, na penitenciária, né? Penitenciária na colônia, no complexo penitenciário de Pedrinhas, lá no presídio São Luís, que é a segurança média, para eu começar a cumprir no regime fechado, 10 anos, aquela coisa toda, progressão de regime, blá, 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 normal, não é isso? Essa é a regra, isso é o normal. Acontece que essa súmula, ela possibilita, antes do trânsito em julgado da condenação, que eu progrida de regime. Professor, como é que é isso? Muito simples. Vamos imaginar o seguinte. Obviamente, Marvel, um largado, um coitado, foi condenado pelo juiz a 10 anos, né? Como eu já falei. O que é que eu vou fazer? Ele disse, rapaz, eu estou lascado mesmo, eu sei que eles não vão diminuir a minha pena mesmo, nem vão me absolver. Quer saber de uma coisa? Eu vou logo começar a cumprir minha pena. Ou seja, vou lá para o regime fechado, 10 anos para eu cumprir de pena. Como eu sou reincidente, sem violência ou grave ameaça, eu tenho que cumprir no mínimo 20% no fechado para poder ir. Isso ainda nem transitou em julgado. Eu estou cumprindo a minha pena, segundo a súmula, parte final, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. E a súmula diz exatamente isso. Olha, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tu podes cumprir a tua pena, inclusive ter direito à progressão de regime. Não tem problema não. Tá? E aí eu estou cumprindo. Eu já vou ter que ser condenado. Claro. Para poder ter uma pena e saber qual é o regime, aquela coisa toda. Né? Perfeito, eu preciso ter uma condenação para poder eu começar a cumprir provisoriamente a minha pena. É o que ele diz, olha, mesmo, a súmula resume isso, mesmo que tu estejas cumprindo provisoriamente a tua pena, ainda assim, tu podes progredir de regime na boa, como se estivesse cumprindo definitivamente. Tá? Conseguiram entender o que a súmula diz agora? Tá? É óbvio, né? Que ninguém vai querer ir para trás das grades antes, né? É melhor esperar recorrer para ver o que vai dar. Súmula 717 do STF. O que diz a súmula 717? Não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada em julgado o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Professor, que prisão especial é essa aí? Essa prisão especial está lá no 295 do CPP. Tá? São aquelas situações do cara ser recolhido a quartel, né, ou a prisão especial para cumprir a pena dele, para ser preso. Da prisão especial, o cara que tem nível superior, membro das Forças Armadas, da polícia, serventuário da Justiça,
magistrado, membro do Ministério Público, político, esse pessoal todo, né? É porque o 295 do CPP trata dos agraciados com a prisão especial, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: mesmo para quem está na prisão especial, tá? E queira cumprir a sua pena provisoriamente, ou seja, antes de transitar em julgado a condenação, não tem problema. E mesmo na prisão especial, ele vai poder cumprir a pena dele e progredir de regime normalmente. Vou para o mesmo exemplo que a gente viu agorinha. Marvio, condenado ao crime de 10 anos, por 10 anos de reclusão, reincidente, sem violência ou grave ameaça. Poxa, fui condenado a 10 anos. Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou logo começar a cumprir minha pena. Beleza. Só que eu tenho um nível superior. Então, o que eu vou fazer? Como ainda é provisória a pena, e outra coisa, viu, gente? A prisão especial só é possível durante cumprimento de pena provisório, durante prisão cautelar. Ah, professor, eu tenho nível superior, vou cumprir pena lá no quartel, não vou para Pedrinhas. Calma, garoto. Esse negócio da prisão especial no quartel, lá no Calhau, é só enquanto não transita em julgado a condenação. Transitou em julgado, papai? Tu pode ser deputado, ter 14 níveis superiores, ser PhD, acabou a prisão especial. Depois que transita em julgado, o cumprimento definitivo da pena, tu vai cair lá em Pedrinhas. Tá? Só para vocês verem. CPP. Olha o que diz o CPP 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Ou seja, antes de transitar em julgado a ação penal. De transitar em julgado a ação penal. Então, Marvio, nível superior, cometeu o crime, preso em flagrante, sei lá, preventivamente. Estou lá recolhido no quartel, beleza. Chegou na época do cumprimento da pena. Fui condenado. Condenado, né? Mas quer saber de uma coisa? Vou pedir logo para eu cumprir minha pena. E aí, por ter nível superior, eu vou ser recolhido da prisão especial ao quartel, né? E aí começa a cumprir a minha pena. O fato de eu estar numa prisão especial, isso não atrapalha em nada o cumprimento da pena, com a possibilidade de progressão dela, de regime de cumprimento. Tá? É exatamente o que diz a súmula 717. Essa prisão especial, ela já tem as medidas para regime fechado, aberto e dentro dessa prisão especial? Tem, porque, na verdade, o que acontece? Como não tem, acaba sendo um setor só. Eu vou ficar sempre lá. Porque não tem nada específico para isso. E aí vai acontecer que eu ficar lá o tempo todo. Tá? Melhor do que eu ir cumprir provisoriamente lá dentro de Pedrinha, né? Perfeito? Então, gente, não atrapalha. Ou a prisão comum, ou a prisão especial, desde que ambas, antes do trânsito em julgado, isso não atrapalha o cumprimento da pena e, consequentemente, a progressão de regime. Tá? Agora, trânsito em julgado, aí sim eu sou obrigado, né, a cumprir a pena que me foi imposta e no sistema prisional normal. Não tem mais esse negócio de
de prisão especial ao quartel, tá? Beleza? Então, quem tinha que falar de progressão era isso. A gente começa a falar agora de regressão. A regressão está lá no artigo 118. Da LEP, Lei de Execução Penal, né? 7.210/84. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos. Quando o condenado, inciso 1º, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Inciso 2º, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime, né? Que é o que ele fala exatamente no artigo 111, né? Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processo distinto, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma da unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Pronto. Simplesmente isso. Se por acaso eu cometi um novo crime ou uma falta grave, eu vou sair do regime de cumprimento de pena que eu estou e vou para o mais gravoso. Professor, eu estava no semiaberto. Teve a falta grave, fui condenado a uma falta por falta grave, estou no semiaberto, vou regredir para o fechado. Acabou. Cometeu o crime doloso, estou no semiaberto, vou para o fechado. E no inciso 2º diz, olha, sobrevindo nova condenação, soma as penas. Se nessa nova soma, nessa nova pena, depois de somadas, né, possibilitar um outro regime de cumprimento mais gravoso, tu sai do que tu tá para o mais gravoso. Fechou, papai. Conseguiram visualizar? Outra coisa, ratificando o que eu falei para vocês, e obviamente o que a gente já viu da súmula, né, lá do STJ, que proíbe a progressão por salto, né? Aqui o próprio 118, ele diz, ó, que na regressão, ele pode ser transferido para qualquer dos regimes. Significa dizer que eu posso sair do aberto direto para o fechado. A regressão permite que a gente pule um regime de cumprimento de pena. Mas a progressão não. A progressão tem que sair do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Já a regressão não, eu posso sair direto do aberto para o fechado. Vou dar um exemplo. Eu fui condenado por furto. Peguei 4 anos, pena máxima, pena de 1 a 4 anos. Eu peguei pena máxima porque as minhas circunstâncias judiciais não são favoráveis, são todas desfavoráveis, e além do que ainda teve causa de aumento que botou minha pena lá em 4 anos. O furto. Ixi, professor, foi mesmo, foi, rapaz, pegou 4 anos. E agora sobrevém uma nova, eu já cumpri 1 ano desses 4. E aí sobrevém uma nova condenação, agora de 6 anos. 6 anos seria semiaberto. O detalhe é que quando eu já estava no aberto, hein? Cumprindo lá minha pena bonitinho. O problema é que quando vem essa nova condenação de 6, a gente precisa somar para ver a nova quantidade de pena e qual o novo regime de cumprimento dela. Isso, professor, então 4 da primeira com 6 da segunda são 10 anos de pena. Mas aí o senhor já cumpriu 1 ano. Então faltam 9, né? Isso faltam 9.
IST 9, qual é o regime inicial? Fechado. Olha só, eu vou regredir do aberto que eu estava, quando eu peguei 4 anos, e vou lá para o fechado. Saí direto, pulei o semiaberto, fui direto para o fechado. Perfeito? Tranquilo? Conseguiram visualizar? Maravilha. Então, o que tinha que falar de progressão e de regressão era isso. Gente, não esqueçam que a gente vai precisar sempre estar estudando Código Penal, LEP e súmulas. Sempre, é uma coisa atrelada à outra. Como a gente está falando de pena, né, da teoria da pena, que é Direito Penal 2, óbvio que a gente precisa tratar da lei de execução penal, né? Lei da execução da pena. Está sempre atrelado. Fora as súmulas, né, que a gente tem sempre. Inclusive, eu coloquei na plataforma o plano de ensino e esse roteiro de aula da gente. Já viram? Tá, eu já coloquei, viu? E aí, no decorrer das aulas, eu vou colocando os outros materiais. Vamos falar agora do exame criminológico. O que é esse tal desse exame criminológico? Maravilha. Lá na LEP, vamos ver o artigo 8º, tá? O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada qualificação e com vistas à individualização da execução. Pronto. Esse exame criminológico, gente, ele objetiva, tá, delimitar o início da execução da pena privativa de liberdade, também da medida de segurança, né, por uma comissão técnica especializada de classificação, e isso serve exatamente para orientar em que local, onde é que a gente vai classificar, vai colocar esse condenado para começar a cumprir a pena. Né? Então, essa comissão técnica de classificação, ela vai trabalhar no sentido de conhecer a inteligência desse apenado, a vida afetiva dele, os princípios morais, né, desse condenado, com o intuito de quê? Exatamente saber onde colocar esse cara dentro do sistema penitenciário para ele começar a cumprir a pena lá no regime fechado. O exame criminológico serve nada mais, nada menos do que para separar o joio do trigo. Obrigatoriamente para o regime fechado. Ah, vou começar a cumprir a pena, eu vou para o regime fechado. Precisa passar pelo exame criminológico. Tá? Ou seja, é obrigatório para condenado em regime fechado. Tá? O exame criminológico. Por quê? Porque, na verdade, o cara cometeu o crime condenado em regime fechado. Ah, ele é um estuprador. Espera aí, meu patrão.
vem aqui, bora conversar para saber onde é que a gente vai te colocar. Gente, nada mais é do que aquelas situações que a gente ouve falar o tempo todo, né? Do cara tá na ala A, na ala B ou na ala C do presídio São Luís. Então, através desse exame criminológico, né? Inclusive, até na própria LEP ele fala, são 2 chefes de serviço, né? Que essa comissão técnica de classificação é composta por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, que vão fazer essa entrevista para saber como é esse cara, né, a vida afetiva dele, a vida amorosa, né, quais são os valores morais que ele tem, crime que ele cometeu, em que circunstâncias, para saber onde é que se coloca esse cara no regime fechado. Hoje em dia dá até um plus nisso tudo. Saber qual é a facção do cara, né? Qual é a facção criminosa. Meu patrão, qual é a tua facção? Para poder não misturar, porque senão a casa cai. Tá? É isso o exame criminológico obrigatório para condenado em regime fechado, né? E aí, para o regime semiaberto e para o aberto, ele é facultativo. Vai depender, né, do próprio magistrado, lá da execução penal, da execução da pena, requerer ou não. Da mesma forma, gente, que ele é facultativo para concessão de outros benefícios. Ele é facultativo para concessão do livramento condicional, ele é facultativo para progressão de regime, tá? Vamos lá para a súmula do STJ, a súmula 439 do STJ. É uma súmula bem aberta, né? O que é que diz a súmula 439? Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Ou seja, ele trata, né, do uso do exame criminológico, onde pode ser usado para tudo, para qualquer caso, em qualquer situação, desde que a necessidade desse exame criminológico, né, seja feita em decisão motivada. Tá bom? Perfeito? Agora, regime fechado, exame criminológico é obrigatório. Para qualquer outra situação, facultativo. E se pedir, tem que pedir de forma fundamentada. Tá? Beleza? E eu vou fazer o seguinte, aproveitar que bateu o intervalo. Terminar nossa aula por hoje aqui, tá? Que a gente já falou demais, que senão daqui a pouco a gente termina
nosso conteúdo. Eu tenho que dosar tudo. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela compreensão de vocês. E até semana que vem, com fé em Deus. Não.